O nosso tema de hoje, pedi e obtereis. A prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A nossa maneira de orar e a felicidade que a prece nos oferece. Este tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, versículos de 18 a 23. É muito importante nós rezarmos pelos espíritos sofredores, porque as nossas preces são muito úteis para eles. E quando nós rezamos pelos espíritos sofredores, não precisamos saber quem são, mas eles existem, eles ficam felizes porque eles percebem e sentem que nós estamos pensando neles e mandando uma vibração de amor. Então, isso eles se sentem mais úteis e menos infelizes. Porque as preces vão fazendo aos poucos que eles vão se autoajudando também, a se desviarem dos pensamentos negativos, a terem mais coragem, terem vontade de melhorar e aceitação de ajuda do plano espiritual. Porque o plano espiritual não abandona ninguém, mas ele ajuda quem quer ser ajudado. Ele não interfere na vida de ninguém, assim como o nosso mentor querido. Ele nos ajuda sempre, basta nós pedirmos e ficarmos atentos. E a aceitação desses espíritos infelizes é muito benéfica, porque aos pouquinhos eles estão evoluindo, até o momento deles aceitarem a ajuda e serem mais felizes, participarem de cursos, de preleções, porque lá no plano espiritual tem tudo o que nós temos aqui na Terra e muito mais. No livro O Céu e o Inferno, tem uma parte que menciona que um grupo de estudos, de estudos evangélicos, religiosos, quando ia no cemitério fazer orações. Então, eles descobriram que vários espíritos, que a pessoa já tinha desencarnado há muitos anos, o espírito estava ainda aí, ao lado do túmulo. Porque eram espíritos assim, nervosos, que se preocupavam só com a parte material, eram espíritos assim muito revoltados. Então, esses espíritos dessas pessoas, quando desencarnam, demora mais para receber ajuda. Porque só vai receber quando ele quiser, porque não há interferência, ninguém vai se intrometer na vida deles. Nenhum espírito vai se intrometer na vida de outro. Eles esperam humildemente para não interferir. E eles ficam muito felizes. Então, esses grupos de estudos conseguiram fazer com que aqueles que estavam lá há muitos anos, sofrendo ali do lado do túmulo, eles não conseguiam sair. E as nossas orações, com humildade, com o coração mesmo da nossa alma, ajuda muito. E uma coisa muito importante, nós não devemos pedir ajuda a nossos entes queridos que já desencarnaram. Primeiro, nós não sabemos se eles estão em condições de nos ajudar ou de ajudar qualquer outra pessoa. E se nós ficarmos pedindo ajuda, sabe o que vai acontecer? Eles vão ouvir o nosso pedido de ajuda, porque eles ouvem, e vão se deslocar de onde estiverem e tentar vir aqui nos ajudar aquela pessoa que está pedindo ajuda. Mas, infelizmente, aquele espírito ainda não está preparado para ajudar. Então, ele vai ficar também triste, preocupado. E ele só vai conseguir voltar para a parte de luz deles quando alguém fizer o contrário. Então, jamais devemos pedir ajuda a quem já desencarnou. Muito pelo contrário, eles precisam de nossas orações. E quando nós lembrarmos de algum ente querido, amigo, e assim, tipo assim, digamos que a pessoa tenha sido aqui na Terra uma pessoa meio rude e tal,
grosseira, enfim, esses hábitos pouco recomendáveis. Então, em vez de nós criticarmos, nós vamos mentalizar uma luz azul, uma luz branca brilhante no coração daquela pessoa. Mesmo que ele hoje já seja um espírito, mas vamos mentalizar no coração aquela luz brilhante e ele vai sentir, ele ou ela, o espírito vai sentir e vai começar a se fortalecer. Então isso é muito importante, a nossa ajuda, e eles esperam realmente essa ajuda nossa. Porque todos, quando chegam lá no plano espiritual, são recebidos por irmãos de luz. E são assim, colocados cada um de acordo com a sua evolução. Nenhum é abandonado. Eles se isolam por conta própria. Mas na medida que grupos, equipes vão fazendo orações, resgatando. Tem muitos livros espíritas que explicam isso, que nos mostram esses resgates maravilhosos. E uma coisa é certa, as nossas preces são sempre muito bem recebidas por eles. Muito bem. Até mesmo aqui, enquanto estamos na Terra, quando tivermos um conhecido que está com problemas, tal, podemos fazer uma oração por aquela pessoa, mentalizando saúde, mentalizando paz. Podemos até falar, não precisa ser pessoalmente, fulano de tal, receba muita paz no teu coração, muita luz. A pessoa vai receber. Com certeza vai receber essas energias, porque nós nos comunicamos em pensamento. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. Orai, rezar. Vigiar, não pensar negativo. Porque nós nos comunicamos com energias que estivermos pensando. No nosso momento, o nosso mundo todo, infelizmente tem muitas negatividades. Então, em vez de ficarmos nos ligando muito nessas notícias ruins, que é uma atrás da outra, vamos mentalizar luz no coração dessas pessoas. Muita paz, muita serenidade. Não é fácil, mas cada luz que nós mandarmos é uma sementinha que estaremos plantando. E várias sementinhas vão formar um todo, uma plantação, um jardim maravilhoso de paz para todos aqueles que estiverem necessitando. Uns recebem mais rapidamente, mais facilmente. Outros demoram mais. Mas não vamos desistir dessa nossa intenção de orar. E a nossa maneira de rezar. Os espíritos de luz nos lembram que a nossa maneira de orar, de rezar, é muito importante. E muito importante na nossa vida. Que as preces que nós fazemos fazem parte da nossa vida, ele diz, constantemente. E que não devemos rezar maquinalmente. Devemos rezar com o coração, com a alma. Não precisa ser uma oração enorme de várias horas. Um diálogo com Deus é muito bem-vindo. O que é um diálogo com Deus? Conversamos com Deus. Dependendo do momento, o que nós estivermos sentindo, vamos, meu Deus, me ajude, me dê força. Meu anjo da guarda, que é o nosso mentor, uns chamam de anjo da guarda, que nos acompanha desde que nós nascemos. E outras reencarnações também. É muito importante esse nosso contato com a espiritualidade, com Deus. E nós podemos até ter exatamente um diálogo. Não tem oração? Deus, me ajude a mostrar. Meu querido mentor, me mostre, me ajude a mostrar como eu devo seguir isto, como eu devo resolver isso. Eles não vão resolver o nosso problema, mas vão dar um insight. Vai surgir uma luz na nossa mente, no nosso espírito. Aí a gente vai dizer assim, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. É porque às vezes nós estamos tão atribulados, tão preocupados com o nosso dia a dia, e a gente não percebe que a solução está ali do lado. Então, se nós serenarmos nossa mente, nosso coração, nós vamos ouvir a resposta. É claro que cada um vai seguir. Então,
o seu caminho. Todos nós temos caminhos a seguir, todos. A nossa gratidão diária a Deus pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelo nosso bem-estar. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho um problema aqui, outro ali. Normal, quem é que não tem? Mas e as outras partes do nosso corpo estão ótimas. Então vamos agradecer as partes boas, agradecer a saúde, para que tudo devagarinho vai se encaixando. E não vamos dar assim, não é não cuidar, não vamos dar mais força do que as dificuldades merecem. Vamos dar alívio, serenidade, sabedoria. E as dificuldades que nós encontramos é para o nosso aprendizado. Às vezes a gente não percebe isso, mas é. Porque Deus coloca na nossa vida algumas dificuldades, que é para a gente aprender a lidar com as certas situações. E não tornar aquela dificuldade mais forte do que ela merece. Não, vamos devagarinho. Bom, isso aqui, como é que eu posso resolver isso? Onde eu vou? Porque às vezes uma pessoa fala assim, por que você não faz isso? Por que você não faz? Na verdade, cada um sabe o que é melhor para si, né? Nem sempre o que a outra pessoa pode ter a melhor das intenções, mas cada um de nós sabe aquilo que está sentindo, aquilo que está precisando e qual caminho seguir. E os caminhos existem. Às vezes a gente não enxerga, mas eles existem. Os espíritos celestes nos lembram que Deus nos dá muitas e muitas oportunidades na vida. E que não devemos esquecer, ele diz, que a fé faz parte constante da nossa vida e faz bem ao nosso coração. A fé eleva a nossa alma, a compreensão, nos leva à compreensão, nos leva ao arrependimento e nos leva à paz. Porque às vezes a falta de fé, como disse alguém, quem perdeu a fé já perdeu tudo. É verdade, não devemos jamais perder a fé, por pior que esteja sendo aquele momento da nossa vida. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões desnecessárias. E é verdade, porque a fé é a filha primogênita, a prece é a filha primogênita da fé. E ela nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. Dr. Bezerra de Menezes diz que nós devemos nos dedicar às orações, assim como nós nos dedicamos à nossa higiene pessoal. Todo dia nós cuidamos do nosso corpo, mas precisamos também cuidar da nossa alma, a nossa fé. Não esquecermos que a nossa alma, o nosso espírito, ele requer fortalecimento para curar o nosso corpo físico. A prece é um escudo protetor que nos ajuda contra o negativismo que predomina na sociedade. Infelizmente, vemos muitas coisas negativas. O nosso momento, não só no Brasil, mundial, a gente vê tantas coisas desagradáveis que é muito triste. Mas não vamos nos apegar muito nisso, porque eu conheço algumas pessoas que assistem todos esses noticiários. Gente, é muito triste, porque isso vai nos dando uma tristeza muito grande. E o que nós podemos fazer, a não ser rezar? Vamos rezar, vamos tentar acalmar. Cada oração é uma sementinha que vamos colocando lá naquela situação. Se nós não devemos abandonar as preces. Porque se nós abandonarmos as preces, as orações, nós estaremos nos abandonando. Estamos dando oportunidade às trevas para nos conduzir aos caminhos tortuosos que a vida oferece. Então, as nossas orações realmente são protetoras e fazem com que nós esqueçamos as dificuldades e busquemos o que é bom e o que é melhor.
mesmo e principalmente nos momentos mais difíceis, quando tudo nos parece perdido, sem solução, sem saída, não devemos perder a fé. Porque é nesse momento que nós vamos descobrir a solução. E às vezes nós passamos tempo gastando a nossa energia por coisas, por momentos, por situações que nem fazem parte da nossa vida, que nem deveria fazer parte da nossa vida. Mas a gente entrou ali naquele túnel da negatividade. Então vamos sair desse túnel, vamos pensar positivo. Nascemos e somos marcados por Deus, com vitória, resistência. Por isso, jamais devemos abandonar o caminho em que nos encontramos, por mais difícil que ele nos pareça. Não devemos desistir de nós mesmos, jamais. Jamais desistir da vida. Vida, gente. Imagine, sentem que palavra mais maravilhosa que é vida. Olha, a sensação, a força, o significado da palavra vida. Então vamos viver a vida. Dentro de alguns limites, claro, não vamos exagerar, mas a vida é para ser vivida. Às vezes, as preces dificultam um pouco, mas nos mostram a solução, nos mostram o caminho. E todos somos merecedores de vivermos e sermos felizes. Cada um deve buscar o seu caminho, a sua maneira de melhorar de vida. Quando a gente fala em melhorar de vida, não estamos falando materialmente. Estamos falando saúde, bem-estar, amizade, serenidade. Porque, claro, Jesus não condenou o materialismo, porque é necessário para a nossa sobrevivência. Mas o que Jesus condenava era o excesso. E hoje a gente vê, conhece até pessoas que é puramente materialista. Isso é muito triste. A pessoa não imagina o caminho que ela está traçando para ela. Está deixando de ser feliz. Eu até ouvi há pouco tempo uma pessoa que é muito materialista. Ah, eu estou assim por causa dessa pessoa, daquela pessoa. Aí eu pensei um pouco, se eu devia falar alguma coisa. Não, não falei nada. Eu simplesmente me calei e fiz uma oração. Porque a pessoa acredita que aqueles problemas que já passou, que está passando, foram criados pelos familiares. Olha que tristeza. E, olha, esta pessoa teve que fazer umas 4 pontes de safena. Quando melhorou, teve Covid. Depois, quando melhorou, precisou fazer uma cirurgia de apendicite. Tudo isso acredita que a culpa é da família. E é uma pessoa assim, é muito triste. Eu tenho pena dessa pessoa. Mas eu só posso rezar, não posso falar nada, porque não ouve. Eu já tentei. Mas a pessoa não ouve, então é melhor não. Porque vai ficar irritado. Então, nesse dia aí, eu fiz uma oração. Mentalmente, eu estava ali do lado da pessoa. Eu pensei, não vou falar nada, porque não ia adiantar mesmo. É assim mesmo, gente. Nós nascemos marcados por Deus para sermos felizes. E todos somos merecedores dessa felicidade e bem-estar. E buscarmos o nosso caminho realmente, avaliarmos o que realmente nos faz feliz. A felicidade não é material. A felicidade é bem-estar, é saúde. Gente, é tão maravilhoso nós nos sentirmos bem. Outro dia alguém perguntou, o que é o paraíso? Para algumas, o que é o paraíso para você? Aí eu fiquei pensando, para mim, o que é o paraíso? O paraíso para mim é me sentir bem, me sentir tranquila, me sentir saudável.
este é o paraíso. Porque cada um define o paraíso. E muita gente já vai pensar um monte de coisa. Cada um. Para mim, eu não falei nada, eu pensei. Ai, desculpa, bati a mão aqui, Silvia. Deu problema? Eu pensei, o paraíso para mim é a paz, é a serenidade. Peço-vos permissão para ler eu chamei de oração, escrito por Chico Xavier, se chama Olhe Sempre. Como é um pouco longa, eu vou ler, tá? Ele disse assim, ó: Senhor nosso Deus, permita-nos olhar para trás e para que vejamos os obstáculos que nós já superamos. Que possamos ver, Senhor, quanto já aprendemos nesta vida e quanto já crescemos. É verdade. Se nós fizermos uma retrospectiva de nossa vida, nós já evoluímos. Permita-nos, Senhor, olharmos para frente, para não ficarmos parados, para nos levantarmos quando tropeçarmos e cairmos. Porque sempre há uma forma de seguir. Para estabelecermos metas, para que tenhamos planos, para que possamos, Senhor, prosseguir com firmeza. Permita-nos, Senhor, olharmos para dentro de nós, para conhecermos o nosso coração, para analisarmos o nosso projeto de vida, para evitarmos que o orgulho, a vaidade e a inveja diminuem os nossos pensamentos e nosso coração. Permita-nos, Senhor, olharmos para o lado, para saber socorrermos quem precisa da nossa ajuda, para amarmos o próximo e sermos sensíveis, para percebermos as necessidades daqueles que nos cercam. Permita-nos, Senhor, olharmos para baixo, para não pisarmos em ninguém, para percebermos as pequenas coisas e aprendermos a valorizá-las. Permita-nos, Senhor, olharmos para cima, pois sabemos que és muito maior que nós. Sabemos, Senhor, que nos ama muito e que tem todas as coisas sob seu controle. Que possamos, Senhor, perceber a profundidade da vossa riqueza e o poder da vossa divina bondade. Que possamos, Senhor, perceber que nos olha e que nos vê em todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Por isso, Senhor, somos imensamente gratos por tudo, por tudo, por tudo. Graças a Deus.